Oi, pessoal! Tava devendo esse vídeo aqui pra vocês, tô fazendo agora e colocando aqui no canal. E é o livro, é o resumo do nosso estudo no livro de João. E o nosso estudo foi o da semana passada e começamos no João 2, de 13 a 24, a 25 na verdade, e foi quando nós terminamos e a semana passada fizemos o estudo do início, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. Mas vamos só recapitular o que aconteceu na semana passada com o João 2, de 13 a 24. Primeiro, a gente começou com uma conversa que não tinha muito a ver com o texto em que estávamos estudando em João, mas tinha tudo a ver com a maneira de como estudamos a Bíblia. Eu pedi para o pessoal trazer algumas palavras que tinham sido, como eu posso dizer, tinham caído do vocabulário da maneira original que elas eram, ou seja, palavras que no passado significavam uma coisa e hoje elas significam outra. Aí eu tenho alguns exemplos, pedi para o pessoal trazer. Por exemplo, uma das palavras que ficou mais fácil na tradução para o inglês, porque a gente fala assim, quando a orientação é para você ir para o seu closet e orar. E a tradução da palavra era como se fosse realmente dentro de um armário. Você vai para dentro do armário para orar. E vocês sabem que teve até um filme agora, né, sobre o quarto de oração, que na verdade ali é quarto. É um local onde você pode ficar só você e Deus. E não necessariamente um armário ou coisa do gênero. Então, assim, as palavras, elas mudam, mas o sentido é o mesmo. E às vezes a gente lê na Bíblia e não entende direito. E é muito importante a gente procurar outras versões, porque existem outras versões para ajudar a gente. A gente precisa tomar um cuidado muito sério, porque a King James, a versão King James foi feita lá pelo ano de 1600. Você imagina como hoje as palavras que eram usadas naquele século, hoje quase tem muitas que a gente não sabe mais nem o que significa, não é? Então, por isso é que é importante a palavra de Deus, ela nunca vai precisar ser renovada, porque a palavra de Deus é eterna. Mas a maneira que você se comunica, ela precisa sim ser adaptada à maneira que você fala hoje. Tá? Por exemplo, qual foi uma outra coisa? Eu cheguei para o pessoal e falei assim: olha, eu sou gay. Ficou todo mundo olhando para mim assim. Gente, eu sou gay, eu sou muito gay. Tinha uma pessoa que tava com uma roupa bem estampada. Eu falei assim: não, olha, a roupa dessa pessoa aqui é muito gay. E ela ficou não ofendida, porque ela sabia que eu tava preparando para dizer alguma coisa, mas é isso. Porque gay, hoje, se você fala essa palavra, até no português, as pessoas vão interpretar como sendo um homossexual. Na verdade, gay significava uma coisa feliz, uma coisa extravagante. Eu tenho extravagância da felicidade no meu coração, que é dada por Jesus. Então, assim, as palavras, elas mudam o significado. Então, é muito importante. Hoje a gente tem muitas ferramentas na internet. A gente pode consultar diversas traduções. Por exemplo, lá em Amós, também existem alguns termos. Lá em Amós 4:6, é quando Deus deu para Amós, Amós era um profeta que ele vivia na época do rei Uzias, que era o rei de Judá, e o Jeroboão, que era o rei de Israel. E naquela época ele deu uma mensagem para Israel e ele diz assim, olha, o que Deus diz, né? Olha, eu tirei, deixa eu ler aqui para vocês, 4:6, Amós 4:6, tinha deixado marcado aqui. Também vos dei limpeza de dentes.
diz o Senhor, em todas as vossas cidades. Limpeza de dente, então ele mandou dentista, mandou... Como é que é esse negócio aí? Ele mandou a pasta Colgate para o povo lá. Eu dei limpeza de dentes. Então, acho que foi um higienista, um odontólogo, e foi ensinar as pessoas como limpar os dentes. Não. Essa limpeza de dentes queria dizer que era uma fome que estava passando. Porque se seus dentes não têm nenhuma comida, eles estão limpos. Era essa maneira de dizer. Então, assim, a gente precisa entender no momento o que aquilo ali significa. A palavra de Deus significa a mesma coisa, mas eu posso usar uma palavra que você fica sem entender. Mas aí eu vou então para uma Bíblia, e eu tenho sempre o original, e eu sempre falo para todo mundo, gente, tem que ir no original. Condições de você ir no aramaico, no hebraico, no grego. Não deixe de fazer isso. É muito importante. E eu escutei uma pessoa, não sei qual foi o pastor dele, dizendo, tem que como é que ele fala? Atualizar a palavra de Deus. Eu espero que ele quisesse ter dito, atualizar na maneira da gente entender na nossa linguagem hoje, não é? Mas sendo fiel ao texto, e isso é possível. Tá, isso foi uma coisa que a gente conversou. Mas aí, voltando para João, a gente chegou lá em João, deixa eu ver aqui, agora eu desmarquei aqui o meu João. Não, tá aqui, ó. A gente foi lá para João 2, 13 e 14, e é exatamente, eu vou ler assim bem rápido para vocês, tá? Estando próxima a Páscoa dos judeus, é importante isso, gente. A Páscoa dos judeus, porque em muitas Bíblias a gente vê Páscoa, simplesmente, e não é. A Passover é a Páscoa dos judeus. Tanto é que as datas são diferentes, tá? Não adianta dizer que não é, porque é. A Páscoa, essa Páscoa aqui, não é Páscoa, é Passover. Porque estava lá em Jerusalém, eles estavam comemorando. Então, estava muito próxima. Aí, o que eu sei desse texto? Eu sei que os homens, os sacerdotes, os que estavam envolvidos ali no templo para fazer a preparação para a Páscoa, eles estavam em suas casas, as suas mulheres e seus filhos estavam limpando as casas de qualquer vestígio de fermento. Porque a Páscoa acontece em um dia, a Passover, e logo depois começa a semana dos pães asmos. Então, não se come fermento, você não pode encontrar fermento na sua casa, porque o fermento, ele era, e ainda é, ligado, e é uma metáfora, né, maneira de falar, que é o mesmo que o pecado, tá? Então, o simbolismo ali é pecado. Então, você tira todo o fermento da sua casa, e eu já fiz isso na minha casa, você vai passar o vacuum em tudo, o aspirador de pó, para qualquer vestígio que você tivesse de algum pó de biscoito, de pão, de bolo, de alguma coisa que você come e usa fermento, né? E tem gente até, inclusive, que tem dois lados do judaísmo, que uns, eles nem usam, não fazem nem o uso do arroz. Olha só, é uma... Não vou criticar, que cada um faz de acordo com o que acha melhor para dificultar a vida, né? Porque não usa o arroz, porque quando você cozinha o arroz, ele cresce. Mas, gente, o arroz cresce, mas não é porque ele tem fermento. Ele cresce porque ele absorve água, né? Então, assim, só um detalhe. Então, mas o que eu quero falar para vocês é que o pessoal, os judeus, eles estavam ali, naquele momento, limpando suas casas do fermento que simboliza o pecado. Mas olha o que essas mesmas pessoas estão fazendo. Estão no templo,
vendendo bois, ovelhas, pombas. Eles são, eles eram os cambistas, né? Eles estavam ali com toda a parafernália de um comércio na porta do templo. Ah, e eles estavam, na verdade, por que isso aí? As pessoas tinham que apresentar animais sem mácula para entregar para o sacerdote para apresentar, e só seria recebidos os animais sem mácula para os sacrifícios, que era o sacrifício exatamente da Páscoa. E aí, eles viajavam, gente, eles moravam, Jerusalém tá lá em cima, e lá embaixo tá o povo que morava lá perto do mar da Galileia, por exemplo. Então, eles viajavam muitas horas, eles não tinham um trem das 11, não tinham. Não era todo mundo que tinha cavalo ali. Então, eles andavam muito. E eles, ao invés de levar os animais, que muitas vezes esses animais poderiam ser machucados durante a viagem, então para eles ficava mais fácil comprar o animal quando chegasse lá. E aí virou essa parafernália lá no templo, mas olha, era lá justamente no local aonde estava sendo, tinha sido a parte do templo que tinha sido reservada para os gentios. Era o pátio onde os gentios podiam, os gentios, o povo que não era judeu, podia vir para fazer oferecer seus sacrifícios ao Deus de Israel, porque tinha isso aí também. Mas esse povo que estava preocupado em tirar o fermento da casa, que simboliza o pecado, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam contaminando ali a área dos gentios, porque para eles, gentios, já era contaminado mesmo, entendeu? Então, a gente, no decorrer do estudo, a gente viu o que foi que Jesus fez. Ele diz assim, ó, ele tem alguns detalhes que a gente vê. Ele veio e fez um chicote de corda. Gente, vocês já viram pessoas dizendo que Jesus chegou lá quando ele viu e ele ficou irritado, ele já quebrou o pau e derrubou as mesas? Não. Sabe por quê? Primeiro, Jesus, ele tinha ido no templo várias vezes. Isso não foi o primeiro ano que ele viu acontecer isso, tá? Porque como judeu, ele ia para o templo na época da Páscoa. Só que agora ele estava dentro do seu ministério, ele tinha iniciado, talvez essa Páscoa tenha sido a primeira dentro do ministério que ele iniciou, e ele, com toda a autoridade de filho de Deus, do próprio Deus, ele foi, ele acabou, e ele quebrou tudo, e ele disse, vocês parem de fazer esse comércio aqui na casa do meu pai. Por quê? E sim, por que eu sei que ele não fez assim, de supetão, ele, na hora, raiva. Não, ele fez um chicote de cordas. Gente, senta para fazer um chicote de cordas e me fala quanto tempo vocês levam, tá? Então, Jesus fez um chicote de corda e teve tempo de pensar, parar e realizar o que estava acontecendo. E tem uma outra coisa. Jesus tinha falado para a samaritana, aliás, ele vai falar depois. Ele diz assim, quando ela pergunta para ele, né? Os pais da gente dizem que a gente adora aqui em Samaria. O pessoal de Israel diz que é lá em Jerusalém, o pessoal de Judá diz que é lá em Jerusalém. E Jesus fala para ela, vai chegar um dia que você vai adorar em espírito e em verdade, não vai precisar ser num lugar nem outro, porque o Espírito do Senhor vai viver dentro de você, né? Então, Jesus tinha essa consciência que aquele edifício não era mais do que simplesmente pedras em cima de pedras, né? Aí, mas quando ele faz tudo isso, os donos do templo, né, os homens da lei que estavam lá vendendo e com autorização dos líderes, que eles não estavam fazendo esse comércio. Os líderes com certeza recebiam alguma porcentagem dessas negociações aqui. E aí eles vêm e perguntam, qual o sinal miraculoso que autoridade que você tem
Olha só, perguntando a Deus qual é a autoridade que você tem para fazer isso. Qual o milagre que você já fez? Qual é a prova? Qual é o sinal que você faz agora? Aí eu fico pensando assim, gente, eu digo assim, era Jesus devia ter sido, quer um sinal? Eu vou lhe dar um sinal agora. Pum! Queima todo mundo, consome todo mundo, mas ainda bem que não era eu, era ele que estava lá, era Jesus, né? E ele não fez isso, mas olha, a gente acabou de passar, né, quando Jesus ele transformou água em vinho, gente. A gente sabe que muitos outros milagres, outros sinais tinham acontecido já, e muitos desses já tinham visto, mas eles queriam mais, eles viam, mas não viam. Eles olhavam, mas não viam. Eles ouviam, mas não entendiam. Aí Jesus diz assim, olha, você quer saber qual é a autoridade que eu tenho? Aí você fica pensando assim, Jesus responde umas coisas às vezes que eu não entendo. Porque a resposta de Jesus é assim, meu filho, você quer saber qual é a autoridade? Eu vou destruir esse templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. E ele estava falando do templo do Espírito Santo, que é o corpo. É o templo que era representado ali no corpo dele, que ia ser destruído por autorização dele, porque ele está acima de tudo. E depois de 3 dias, ele iria ressuscitar, né? Tanto é que aqui diz no verso 22 que quando Jesus ressuscitou dos mortos, aí os discípulos entenderam, porque você vê, nem os discípulos entenderam as respostas de Jesus. Sabe, a gente é tão abençoado, gente, porque a gente às vezes se esquece de agradecer, porque diz assim, nossa, os discípulos, eles viram a Jesus, eles viram o que estava acontecendo. Eles viram, tá vendo aqui, ó. Jesus falava e eles não entendiam também. Não entenderam. Mas a gente hoje, a gente tem um todo da história que a gente pode se maravilhar e entender por que Jesus falou o que ele falou. Então, a gente terminou o capítulo 2 de João, com Jesus dizendo, olha, aí diz que ele, durante a festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que fazia e creram no seu nome. Foram muitos milagres que foram feitos ali naquele momento, naquela situação, e muitos viram e muitos creram. Porém, Jesus não confiava neles. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia o coração de todos. Ele não necessitava de que alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Por exemplo, uma das coisas que mais me incomoda é quando eu chego em determinado local e eu conheço alguém e vem uma pessoa que eu já conhece há muito tempo e diz assim, cuidado com aquela pessoa, cuidado. Aí sabe o que eu faço? Eu fico com cuidado dessa que falou pra mim ter cuidado. E é exatamente o que Jesus está falando aqui, gente. Ele que conhece o coração. Existem coisas do meu coração que às vezes nem eu mesmo conheço. A gente, dia a dia, a gente vai se conhecendo mais e mais, porque quando a gente se coloca mais perto de Deus e pede para Ele revelar a sua soberania, o seu discernimento, Ele libera. Né? Lá em Tiago, diz que a gente peça e Ele vai dar. Você pede acreditando que vai receber e Ele dá sem medidas. Então, Jesus que sabe o meu coração, eu peço a Ele cada vez mais discernimento para que eu possa entender a mensagem que Ele tem para mim e que eu tenho prazer e amor e dedicação de dividir com você. Mas mais do que tudo, eu quero que vocês aprendam que ler a Bíblia não é simplesmente ler e fazer o ano bíblico, não, como eu escuto muita gente falando. Ler a Bíblia é você ler as porções, os contextos, tá? Dentro dos contextos. Não ler os versos, mas você ler as porções, os acontecimentos, e você meditar, e você procurar o significado, e você internalizar aquilo ali.
aprender de verdade, deixar que aquilo vá ao seu coração. Que vocês possam ter esse desejo de estudar e que possam também fazer parte do nosso estudo da Bíblia toda sexta-feira às 8 horas, horário de Brasília. Mande só um e-mail para mim, debbiebuffoni@gmail.com. Deus abençoe vocês e a gente se vê.